Boa tarde, graça e paz, amém? Amém. Você que está portando a sua Bíblia, eu convido você para abrir no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então disse-lhe: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Convido você para curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai eterno, Deus poderoso e grandioso, nesta tarde, ó Pai, nós estamos na Tua presença. Tua palavra foi ministrada, Pai. Tua palavra foi lida aqui e o Teu Espírito Santo tem liberdade para continuar ministrando nas nossas vidas. Meu Deus, eu oro a Ti neste momento, com meu coração grato, porque Tu és o meu Deus, porque Tu és Senhor. Porque Tu és aquele que nos sustenta, Tu és aquele que vem ao encontro das nossas vidas. Pai, eu quero Te render graças nesta tarde, e por todas as vidas que aqui se encontram, eu quero Te louvar, porque o Senhor tem sido fiel. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Eu escolhi como título desta passagem um título que eu já havia usado antes em uma outra mensagem nesse mesmo texto: Curando o Incurável. E essa história é uma história um pouco expressiva, que foi capaz de chamar a atenção dos 3 apóstolos, Mateus, Marcos e Lucas. É uma história que compõe os mesmos dizeres, o mesmo conteúdo dentro desses 3 livros, dentro desses 3 evangelhos. E para nós, teologicamente, isso chama-se evangelhos sinóticos, porque eles falam a mesma coisa. Fala grandes histórias em comum. Quem já fez doação de sangue? Alguém já doou sangue? Pelo que eu pesquisei, uma doação de sangue aproximadamente é uns 450 ml de sangue, né? E dizem que o corpo humano ele tem de 7 a 8% do seu peso referente ao seu sangue. Então, uma pessoa com 75 quilos, ela tem de 5 a 6 litros de sangue. Eu, com o peso que eu tenho, 50 quilos, eu tenho
4 litros de sangue. A gente olha assim, parece que é até pouco, né? E o sangue, ele é responsável para distribuir para o nosso corpo, para os nossos órgãos, tudo aquilo que é nutrientes que sai dos alimentos, as vitaminas, sais minerais. E quando nós fazemos uma doação de sangue ou perdemos sangue, demora a essa reposição para o organismo trabalhar, ele demora no homem 9 semanas para repor. Hoje você vai lá no Hemocentro, doa 450 ml de sangue, durante 9 semanas o seu organismo vai trabalhar para repor aquele sangue doado. A mulher leva um pouco mais de tempo, 12 semanas. E aqui nessa história nós encontramos uma mulher com essa dificuldade. Ela tinha um fluxo contínuo e esse fluxo era de sangue. E pesquisando, naturalmente, há uma mulher que passa por essa perda desse fluxo, durante 8 dias, ela perde em média 80 ml de sangue. Normal, mas essa mulher estava com hemorragia. E nós, mulheres, somos conhecedoras de um período, de um ciclo, que se dá em 21 dias ou 28 dias. Algumas, a minoria, é 28 dias. Se nós pegarmos 12 semanas para repor aquilo que foi perdido, dá 84 dias. Se nós pegarmos 3 períodos de 28 dias, corresponde a 84 dias. Ou seja, uma mulher que perde alguma quantidade de sangue nesse fluxo, ela vai ter reposição após 3 ciclos. Demorado, né? Agora você para e pensa a situação de saúde desta mulher que estava há 12 anos. 12 anos com esta situação. Lá no Evangelho de Mateus 9, versículo 21, com essa mesma passagem, nós vamos encontrar esta mulher dizendo para si mesma. Ela começa a dizer para si mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ou seja, esta mulher começou a dominar a mente dela com a sua necessidade. A necessidade urgente ali era a cura. Então ela começou a inculcar estas palavras: se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Mas não eram umas vestes comuns, não eram as vestes de uma pessoa qualquer. Eram as vestes de um homem que tinha poder para fazer isso acontecer. Eram as vestes do nosso Salvador. Eram as vestes de nosso Jesus. Era o poder do nosso Salvador. E esta mulher começou a inculcar, a colocar na sua mente: se eu apenas lhe tocar as vestes. A aflição principal desta mulher era um fluxo uterino contínuo. E eu te pergunto nesta tarde: qual é a sua situação que está te tirando do desassossego? Qual é a sua situação que tira a sua paz? Qual é a sua situação que está lhe trazendo constrangimento, que lhe traz sofrimento na alma? Qual é a sua situação?
dos últimos dias, dos últimos tempos. Jesus só age mediante ações, atitudes. E esta mulher, ela traçou para si algumas atitudes, algumas ações que a levou ela à vitória, que levou ela a alcançar a cura. Como o texto nos diz, ela havia gastado tudo que ela tinha financeiramente. A sua confiança no que a sociedade, o mundo, os médicos, os profissionais poderiam oferecer, já havia esgotado. 12 anos escutando a mesma coisa. A primeira ação desta mulher foi ter fé. Cura exige fé. E fé ativa. Você precisa acreditar. Versículo 26 do Evangelho de Marcos, do capítulo 5, vai falar que esta mulher estava piorando. No versículo 27, ela já está falando que ela está ouvindo falar da fama de Jesus. Quem já ouviu falar da fama de Jesus? Amém? E esta mulher, ela coloca dentro do seu coração uma fé genuína, uma fé silenciosa, porque ela não tinha com quem compartilhar, porque ela não tinha com quem falar, porque ela não tinha amigos. Nós sabemos que dentro da história judaica existia algumas regras para a mulher cumprir nesses dias. E uma das regras era afastar da sociedade. Na época de Jesus, já não era tão expressivo esse afastar. Mas na época de Jesus, ainda era retirado do meio da sociedade esse tipo de pessoa, porque ela era considerada imunda, pecadora. Na época de Jesus, os cegos, os aleijados, estavam à beira da cidade. Eles não ficavam dentro da cidade. E de repente esta mulher ouve falar daquele que tem poder para resolver as suas situações, para resolver o seu problema. E esta mulher decide, ela começa a trabalhar a sua mente, ela começa a trabalhar o seu coração, trabalhar a sua fé. Ela começa a acreditar que poderia ser possível. Ela começa a acreditar que naquele que ela estava ouvindo falar, que estava curando, que estava ressuscitando, ela podia encontrar a solução para a sua necessidade. E essa mulher começa a pensar, creio eu, que ela passou dias repetindo para ela: se eu lhe tocar as vestes, serei curada. Se eu lhe tocar as vestes, serei curada. Igreja, hoje nós não precisamos nos apartar da sociedade. Hoje nós não precisamos sair, atravessar cidades. Não precisamos atravessar talvez estados
para buscar uma solução para os nossos problemas. Porque aquele que você precisa tocar, ele habita dentro de você. Você não precisa sair mais, talvez nem da sua casa, porque esse Jesus se despiu dessas vestes físicas que esta mulher correu atrás para habitar dentro de você, para você ter fé, para você ter força, para você ter confiança de que vai dar certo. E ficou tão mais acessível, porque você pode levantar pela manhã já declarando, porque o próprio Jesus já habita dentro de você. Cura exige atitude. Esta mulher estava numa região que se chamava Cesareia de Filipe. Ela passou para uma outra região que se chamava Decápolis, para chegar numa outra região que se chamava Cafarnaum. Tudo isso a pé. Tudo isso no sacrifício. Cura exige sacrifício, quer ela física, quer ela espiritual. Cura exige atitude. Qual é a minha atitude? Qual é a sua atitude? Qual é a nossa atitude? Mediante aquilo que nós precisamos, mediante aquilo que nós necessitamos. Vai para a casa do Senhor. Vai para os pés do Senhor. Vai para a palavra do Senhor. Porque Ele tira a dor da alma. Condições físicas desta mulher não era tão favorável para viajar. Mas mesmo assim, ela sustentou aquela fé dentro do seu coração e teve atitude. Esta mulher, ela enfrentou preconceitos. Mulher naquela época não saía nas ruas. Ela não saía na sociedade. Se ela fosse casada, para sair na janela da casa dela, precisava ter uma grade que tampasse o seu rosto, para que outro homem não a percebesse. Esta mulher precisou andar dias a pé. Ela precisou passar pela discriminação. Ela teve atitude e ainda correu o risco de não chegar nem perto de Jesus, porque tinha uma multidão. Será que a história desta mulher não era conhecida? Será que a sociedade não sabia dos seus problemas? 12 anos. Por mais que caísse no esquecimento, haveria um ou outro que apontaria o dedo para ela. Como existe em nossas vidas um ou outro para apontar o dedo. Mas para Jesus agir nas nossas vidas, nós precisamos ter atitude, independente das circunstâncias que nós vamos correr. Independente do que nós poderemos alcançar. Ela tinha duas escolhas, assim como nós temos duas escolhas. Quando ela ouviu falar de Jesus, da fama de Jesus, do seu poder, ela poderia ter estagnado e não ter agido, permanecido naquela situação. Mas ela escolheu a segunda opção, ter fé e acreditar que Jesus ia fazer acontecer na sua vida
aquilo que ela mais esperava. O que você mais espera na sua vida? O que você mais espera hoje acontecer dentro da sua casa, dentro da sua família? O que você espera acontecer na sua saúde? O que você está esperando na sua situação financeira? Porque a dessa mulher já era de mal a pior. Cura exige humilhação. Lá no versículo 44, está dizendo que esta mulher tocou a orla das vestes de Jesus. Quem sabe o que é uma orla? Orla corresponde a uma das 4 pontas que formava parte do manto judaico. O azul desta orla, usada pela maioria dos homens, recordaria a Israel que sua ajuda vem do alto e que sua responsabilidade era guardar a lei. Está lá em Números 15, 28 a 41, Deuteronômio 22, 15. Esta mulher não era qualquer uma. Ela poderia ter tocado nas mãos de Jesus, ela poderia ter tocado em qualquer outro lugar, mas ela escolheu tocar na orla. Quem sabia disso era judeu, era quem conhecia as tradições judaicas. Quem sabia disso era quem já conhecia Deus, já tinha ouvido Deus falar, as pessoas pregar sobre a lei. Esta mulher, com certeza, era religiosa. Ela conhecia muito bem Jesus. E aí ela se prostra. Outro risco que ela corre, porque naquele momento, quem acompanhava Jesus poderia ter tirado ela antes de tocar a orla. Ela nem encostou em Jesus. Ela só tocou a orla. Ela precisava se abaixar. A multidão percebia que alguém se abaixou. E esse alguém ainda era uma mulher. Cura exige humilhação. E esse ato nos mostra de que tudo que nós precisamos, que o nosso socorro vem do alto. Quem está lá no alto? O Senhor, Jesus. Cura exige situações que vai fazer com que nós se dobre, que nós se proste, que nós entre para a oração. Cura vai fazer com que nós venhamos lembrar que nós temos que nos humilhar na presença do Senhor, que nós devemos prostrar todos os dias diante do Senhor, diante desta palavra, diante da oração, diante da consagração. Vai fazer nos lembrar de que todos os dias nós precisamos de algo, de todos os dias nós precisamos que o Senhor venha ao encontro do nosso socorro. E como Ele vai vir ao encontro da minha necessidade? Correndo atrás dEle, buscando, me prostrando, orando, dizendo para Ele, falando para Jesus, qual é a minha necessidade? Qual é a sua necessidade? E acompanhando esse versículo, nós vamos perceber
no versículo 44, ao tocar a orla, a hemorragia foi estancada. A cura já aconteceu. A cura física já havia acontecido. Mas toda cura, ela precisa vir acompanhada de um milagre. Quem saberia que aquela mulher havia sido curada? Só ela. Só ela. Porque a situação dela era oculta. Estava por baixo das suas vestes. Era só ela. E aí Jesus vem e fala assim: quem me tocou? Jesus poderia ter deixado passar despercebido. Mas a necessidade daquela mulher ainda não estava respondida por completo. Sabe por quê, irmão? Porque ela precisava de uma cura no social. A sociedade não aceitava ela. A sociedade não ia receber ela. Aos amigos, à família, talvez até um casamento. O povo precisava saber que ela tinha sido curada. Foi por isso que Jesus falou: quem me tocou? Porque ela poderia ter ido embora e o povo talvez não acreditaria no que ela poderia falar. Corre para Jesus, porque Jesus vai falar aquilo que Ele precisa falar a teu respeito. Existem situações das nossas vidas que quem tem que falar é Jesus. Se Jesus não fala, não expressa essa situação, será que a sociedade receberia esta mulher? Jesus precisava devolver para ela a integridade. E foi isso que ele fez. Cura exige posição. Ninguém chamou Jesus para aquela mulher. Talvez ninguém vai chamar Jesus para resolver a sua situação. Sabe por quê? Jesus estava no meio de uma multidão. Sabe para onde Jesus estava indo? Para a casa de Jairo. A filha dele estava muito mal. Ela tinha 12 anos, estava muito enferma. E Jesus estava a caminho. Para Jesus agir nas nossas vidas, para Jesus agir nas nossas necessidades, nós precisamos ter posição. Esta mulher correu atrás daquele que era capaz de fazer, aquele que era capaz de resolver as suas dificuldades, irmã Mara. Ela decidiu, irmã Tamires, correr atrás daquele que era capaz de fazer. Ela chegou a um ponto na vida dela que ela parou de acreditar em soluções arrumadas, arranjadas, pedidas. E decidiu correr atrás daquele que é capaz. Corra atrás de Jesus todos os dias. Coloca as suas situações diante do Senhor todos os dias.
E você não precisa nem sair da sua casa às vezes. A sua necessidade do dia, o Senhor já entra com providência se você já levantar posicionado. Se você já levantar reconhecendo que existe um Deus Todo-Poderoso, que é capaz de entrar na sua vida, entrar na história da sua casa, na história das suas necessidades. Você não precisa nem pedir oração para ninguém. Você não precisa nem correr atrás da oração de ninguém. Você corre atrás daquele que se despiu dessas vestes que essa mulher corria atrás, para habitar dentro de você. Comece o seu dia, comece a sua semana, comece o seu mês, que tudo Ele fará. Amém? Tudo que você precisa é estar no lugar certo e na hora certa. Foi o que essa mulher fez. Ela estava no lugar certo e na hora certa, porque Jesus estava de passagem, porque ninguém chamou Jesus para ela. Sabe o que acontece com as nossas vidas? Quando nós estamos no lugar certo, na hora certa, nós temos o reconhecimento do Senhor. Porque lá no versículo 43 está dizendo assim: certa mulher. Lá no versículo 48, então disse-lhe Jesus: filha, ela não era mais qualquer uma pessoa. Ela era filha. Ela não era mais uma mulher ou uma certa mulher. Ela era filha. E você é filha? Você é filha? Você é filho? Ele é o teu pai. Ele é o teu pai. Ele é o teu pai. Talvez a vida para alguns não deu um pai, mas Jesus te deu um que é capaz de entrar e mudar a sua história. Jesus te deu um que é capaz de transformar a sua vida. Talvez Jesus, com o seu pai de sangue, não teve condições de fazer muita coisa. Mas com teu pai, o Criador dos céus e da terra, e o teu Criador, Ele teve condições de fazer tudo. Tudo. Ali naquela cruz do Calvário. Ali naquela cruz do Calvário, Ele levou sobre si todo o nosso jugo, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. Ele foi capaz de fazer tudo por mim e por você. Assim como Ele foi capaz de fazer tudo para esta mulher. Esta mulher não tinha saúde. Ela não tinha dinheiro. Ela não tinha amigos. Ela não tinha a oportunidade de conviver com seus familiares. Ela não tinha uma casa. Ela não tinha uma sociedade para conviver. Porque ela vivia às margens da cidade. Mas a partir desse dia,
desse encontro, Jesus deu tudo que ela precisava, tudo que ela necessitava. Tudo que você precisa está nas mãos de Jesus. Ele é o único capaz de fazer por você tudo que você precisa, tudo que você necessita. E ontem eu perguntava ao Senhor: Senhor, que fé é essa? Que fé é essa que rompeu todas as barreiras na vida dessa mulher? Aonde eu estou com a minha fé, Senhor? Tão pequenininha. Que fé é essa que a gente olha para a Bíblia e vê situações do impossível se resolvendo? Que fé é essa que leva pessoas a ver o Senhor? Não ver a circunstância, mas ver o Senhor, como esta mulher viu. Que você possa hoje tirar os olhos da sua circunstância, das suas situações, e colocar no Senhor. Convido você a ficar de pé nesse momento.